Episódio 69, especial, trabalhe com prazer. Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline da minha atrás das câmeras, com o Marcelo Brajão, copymestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. Até porque esse é o episódio 69, especial, como trabalhar com prazer. Este é o episódio 69, especial para você. Tudo bem, mano, vamos que vamos. Muito bom, então para começar esse episódio polêmico, o que a gente falou no último episódio? Prazeroso. Qual foi o tema do último episódio? O tema do último episódio, eu falei sobre a profecia de Milor Fernandes sobre a criação do Clubhouse e os efeitos que ele provocaria nas pessoas e como nós podemos aprender com a criação do Clubhouse sobre a forma como o ser humano funciona. Caraca, muita coisa. Então, depois que você acabar de vivenciar essa experiência prazerosa do episódio 69, especial para você, você vai e ouve ou assiste o episódio anterior também. Muito bom. Então, para começar essa experiência de hoje, Marcelo, o nome a gente já sabe, mas o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre curiosidade. Tá curioso, né? Você que tá aí do outro lado, acendeu a curiosidade sobre o episódio especial 69, Trabalhe com Prazer? Nada mais, nada menos a gente vai falar do que curiosidade, como a curiosidade mobiliza as ações humanas, como a curiosidade provoca prazer no ser humano, como a curiosidade, na verdade, estimula a busca pela satisfação que vai dar o prazer de alívio por encontrar o que acendeu a curiosidade. A curiosidade desperta o ser humano. O que mais tem depois disso? Essa busca, ela cria uma tensão. E aí, quando a pessoa chega na resposta, ela tem o alívio que provoca prazer. Esse é um efeito cerebral pelo qual o ser humano passa todas as vezes que a curiosidade desperta o interesse de saber o que mais tem depois disso. Então é disso que a gente vai falar. Como a curiosidade mexe com você e mexe comigo diante de qualquer interesse que você tenha de descobrir o que mais tem depois do que eu estou vendo agora, do que eu estou ouvindo agora, do que eu estou assistindo agora. Tem mais depois disso. Essa curiosidade mobiliza as ações humanas. E ela mobiliza porque é uma busca de prazer, de saciar a curiosidade. Tem a ver com dopamina. A curiosidade desperta e provoca a dopamina te joga na busca de saciar isso, e aí, quando você encontra, você tem a satisfação, a recompensa da sua busca. E quanto mais essa recompensa é alinhada com o que provocou a curiosidade, mais você consegue fechar o ciclo da satisfação plena. E aí, como tudo isso aconteceu dentro da química emocional humana, a probabilidade de uma pessoa que encontra uma resposta à curiosidade provocada satisfatória, a probabilidade de uma pessoa se agarrar a isso quase de forma viciante é muito grande. Curiosidade é um poder no copy, em qualquer área na vida. A curiosidade é um poder. Desde as revistas de fofoca, os tabloides ingleses, a curiosidade. E quanto mais a revelação é íntima, mais acende e desperta a curiosidade. Quando eu provoco a curiosidade em você sobre alguma coisa íntima a respeito de mim ou de alguém, isso tem um poder ainda maior do que se for uma curiosidade atrelada apenas a uma informação, a um produto ou a um serviço. Quanto mais íntima é a revelação, mais poder ela exerce sobre o ser humano. É disso que a gente vai falar. Isso é só para responder sobre o que a gente vai falar. Muito bom. Então, para entrar nesse tema de curiosidade, em vários lugares eu já ouvi você falando, na comunidade Cop Sniper, inclusive, você falou durante uma das aulas, que a curiosidade é um dos únicos estímulos que não se desgasta com o tempo. Se tiver uma base de pessoas, você pode mandar 500 e-mails com assunto de curiosidade para ela e nunca vai cansar, diferente dos outros. Eu falei isso? Falou. Rapaz, que legal. Pior que falou. Por que isso acontece?
Cara, isso acontece porque um dos princípios naturais do ser humano é a investigação. Sabe aquela curiosidade de olhar pelo buraco da fechadura, pela fresta da porta, querer descobrir o que tem dentro do baú? Isso é natural do ser humano. Ah, já que falou aqui, ó, colocar o ouvido na parede para escutar o que o vizinho está falando. Isso é natural do ser humano. Isso é natural. A investigação do desconhecido. Em vários níveis. Não estou falando a investigação do desconhecido universal, de ir para a galáxia de Andrômeda. Não, eu estou falando da coisa mais próxima de você. É o que tem dentro dessa garrafa. É você chegar perto de uma garrafa dessa e fazer assim. Tá vazia. Curiosidade. Você não consegue só olhar a garrafa, isso é uma garrafa. Porque a sua cabeça está dizendo, será que está cheia? Será que está vazia? Será que pode pegar? Será que não pode? Será que... Sabe? Essas coisas. É muito legal. Isso é próprio do ser humano. É da natureza humana. Então tá no nosso DNA. A investigação, a descoberta, a exploração. E aí, cada um tem uma área onde as descobertas provocam mais prazer. Às vezes é no filme, na série, no livro, na conversa, na fofoca, na espiada, em todas as outras áreas, né? Então, o ser humano não consegue criar um mecanismo de imunidade para a curiosidade. Para algumas áreas da vida, você aprende a deixar de ser curioso porque não te interessa tanto. Mas nas áreas de seu interesse, você não consegue ficar imune. Por exemplo, fala uma coisa que você gosta muito. Qualquer coisa na vida. Filme. De que gênero você gosta mais? Ação. Ação. Quando sai um filme novo de ação, o que você faz? Vou ver o trailer. Curiosidade. Dificilmente você consegue ver agora que saiu o trailer e falar assim, deixa eu organizar aqui no meu tempo. Na quarta-feira da semana que vem eu volto aqui e vejo o trailer. Você não consegue. Aquilo passa a ser a sua prioridade maior. Prioridade número 1, porque despertou a dopamina e você tem uma necessidade natural de satisfazer aquilo, de recompensa, de busca de recompensa. Eu preciso recompensar, eu preciso me recompensar, porque a dopamina está pedindo satisfação, prazer. E o prazer vem quando você descobre o que é. Tanto que quando você acaba o trailer, você percebe que o seu corpo faz assim. Você relaxa. Quem está só ouvindo, o que eu fiz? O corpo está tenso ali. Você está na expectativa. Seu foco de atenção está ali. Quando acaba, você tira a sua conclusão. O alívio. O prazer. Fala uma coisa que você gosta, Jaque. Cuidado. A lista é muito longa. Cuidado. Jardinagem? Não. Uma coisa que você gosta muito. Comer. Pronto. Nossa, como que comida é curiosidade? Restaurante novo que abriu. Você tem? Fala uma curiosidade que você tem a respeito de comida. Como que faz aquelas pastas árabes maravilhosas que eu ainda vou ver como que faz. Já que falou um tema que é difícil, né? Curiosidade. Pois é. Comida. Às vezes você descobrir de onde veio, como é que faz, o restaurante novo. Mas tá aí, um tema interessante. Para a gente pensar mais em como pode trabalhar a curiosidade do ser humano, né? Eu tenho curiosidade por comidas bonitas. Por exemplo, comer um bife jogado no prato é uma coisa, mas tem certas organizações de pratos com um bife que me dá curiosidade de querer saber que gosto que tem aquilo. Mas beleza, é isso. Então, eu acho que é por isso que acontece. Você é capaz de ser vítima da curiosidade agora e daqui 5 minutos de novo. E você não consegue se defender. Então, acho que isso é muito curioso sobre o ser humano. Mas o ser humano sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Sempre foi de subir na montanha para ver o que tem mais para frente. Isso é curiosidade. Olhar para o céu e querer chegar na estrela. Curiosidade. O ser humano sempre foi movido por isso. Sempre. Pô, eu tô vivendo aqui nessa minha terra. O que tem depois do mar? Foi assim que nasceram os barcos. O que tem depois do mar? O que tem depois da água? O que tem debaixo dessa terra? Deixa eu cavucar. Como que essa fruta nasceu aqui? E aí você vai a um universo infinito.
E aí, quanto mais isso está alinhado ao seu interesse pessoal, menos imune você consegue ser. Percebe? Eu gosto muito de comportamento humano. Então, todo livro novo que sai de comportamento humano, eu não preciso nem saber se presta ou se não presta, eu vou e compro. Impulso, curiosidade, pura e simples. Então, eu acho que é legal a gente analisar isso, né? O prazer, né, que a pessoa tem quando ela consegue satisfazer a dopamina. Foi provocada pela curiosidade. Então, por isso que eu acho que curiosidade é um dos maiores poderes que você tem na comunicação. Porque a curiosidade, ela não só chama atenção, ela retém a pessoa. Ela mantém a pessoa atenta. E é engraçado como que a curiosidade ela está presente no nosso dia a dia em vários mecanismos. Quando você está conversando com alguém, pode ser uma pessoa da sua família, um amigo. Percebe como várias vezes você faz uma coisa assim? Peraí, já te conto. O que é isso, cara? É abrir o loop, é mexer com a curiosidade da pessoa. E o que aconteceu com a Joana? Meu, nem te conto. Peraí, deixa eu te falar isso aqui antes. E a pessoa fica ali, o que aconteceu com a Joana? Então isso está presente no nosso dia a dia, é da natureza humana. Então quanto mais você conseguir conhecer isso com profundidade, principalmente como isso se manifesta em você, mais condições você vai ter de analisar como isso acontece nas pessoas. Para você conseguir saber o que você tem que escrever para despertar esse nível de curiosidade nas pessoas. Tem até aquela frase, né, que o que move o mundo não é a resposta, e sim a pergunta, que quando uma pessoa está curiosa, ela vai buscar o que pode e o que não pode para descobrir. E quando ela descobre, ela fica curiosa por causa de outra coisa que ela descobriu. Maravilhosa essa frase, eu adoro essa frase. O que movimenta o mundo não são as respostas. A resposta estaciona o mundo. A resposta é o alívio. Quando você encontra a resposta, o que você faz? Baixa a guarda. Encontrei. Agora, quando você não tem a resposta para uma pergunta que você precisa ter a resposta, mano, você nem dorme. É só olhar a vida dos inventores. O cara queria voar, mano. Mas ele não tinha a resposta. Como é que eu vou voar, caraca? Eu assisto muito esses documentários de inventores, porque é uma inspiração fenomenal para a gente parar de dar desculpa de não tem jeito. Tem que ter um jeito. E é justamente porque essas pessoas não se conformaram de que não tinham jeito, é que elas deram um jeito de fazer o que elas queriam. A primeira pessoa que tentou voar era um muçulmano. Não lembro em que país e tal, nem o nome dele. Mas ele criou umas asas gigantes, tipo uma asa delta que balançava que nem um pássaro. E ele pulou de cima de uma estrutura de 30 metros e voou uns 5 a 10 metros e esborrachou no chão. Quebrou osso. Mas foi encontrando, né, as respostas. E assim para tudo. Bilhões de pessoas olharam para o céu e falaram, olha um brilho lá, olha o sol lá, olha a lua lá, e ok. Mas teve gente que olhou para o céu e falou, como é que chega lá? O que é aquilo? Como funciona isso? E, mano, não dormiram até responder aquilo. Claro que estou exagerando, mas você sabe o que eu estou querendo dizer. É quando você pega uma série animal e vara à noite quando vai ver 3, 4 horas da manhã e você tá lá fisgado, mano, e trabalhou o dia inteiro. Curiosidade mantém você alerta, atento, vivo, acordado, buscando, correndo atrás, se sacrificando. Curiosidade, mano. A gana por encontrar a resposta que você precisa. Isso é o que faz eu ser cada dia mais apaixonado pela pessoa, pelo ser humano. Eu gosto de dizer que antes de copy, venda e marketing, eu sou apaixonado por pessoas. A gente falou de curiosidade, né? Mas é importante entender que como que você leva isso pro copy, né? Como você consegue mobilizar a pessoa através da curiosidade para ler o seu copy. E como você consegue fazer isso? É criando expressões que abram uma expectativa. É não dizendo tudo o que você precisa dizer de uma vez só. Ou evitando a simplificação do que você precisa dizer no sentido de ir muito direto ao ponto. Então, acho que, por exemplo, o tema desse episódio é uma prova disso. Episódio 69, especial, Trabalhe com Prazer. Tem sentido? O que é isso? Por que o Marcelo está falando disso? Alguns perceberam o duplo sentido do 69, outros não. Trabalhe com prazer. Algumas pessoas chegaram aqui achando que eu ia falar de como trabalhar efetivamente, mão na massa, com prazer. E não é disso que eu estou falando. É trabalhar com curiosidade, que é um mecanismo que estimula a pessoa a buscar prazer da satisfação
E quando você consegue provocar isso no copy, o prazer da satisfação está na solução que você está vendendo. Então, é despertar o interesse da pessoa de buscar aquela solução prazerosa que vai dar a satisfação que ela quer, mas essa satisfação está oculta dentro do produto que ela precisa comprar para acessar. Então, é a forma de você construir a informação em ciclos que despertam expectativa na pessoa. É aquela habilidade quase artística de você escrever uma frase para que a pessoa queira ler a próxima frase. Então, qual é a missão da primeira linha do copy? Levar a pessoa a querer ler a segunda linha. E qual é a missão da segunda linha do copy? Levar a pessoa a querer ler a terceira linha do copy. E assim sucessivamente até o final. Então, isso em si é você usar a curiosidade para reter a pessoa numa linha de interesse focada. E eu não quero aqui filosofar sobre o tema. Mas como você faz isso? Criando expressões interessantes, que não dizem tudo. E que para a pessoa descobrir o que é, ela tem que continuar com você. Deixa eu te contar uma história. Acabou, seu ouvido já inclina. Que história é? É a história do Juvenal, que viveu no Agreste do Ceará. Você já criou uma cena mental. Muitos nem sabem o que é Agreste, mas imaginam que é um lugar seco. Antes de dizer como Juvenal salvou uma criança, eu preciso te dizer. Você vai construindo uma cena que vai mantendo a pessoa atenta. É como um filme, que vai criando gatilhos de expectativa. Por que esse personagem apareceu? Por que ele mexeu nessa garrafa e escondeu ela no bolso? A coisa toda não é revelada ali, na hora. Ela vai sendo construída. A Jaque fez uma pergunta, vou sintetizar aqui. Se a pesquisa, antes de escrever o copy, pode te ajudar a elaborar frases que estimulem a curiosidade na pessoa para ela querer descobrir a solução que ela precisa. E aí eu falei que sim. Por exemplo, se a pessoa diz lá na sua pesquisa que ela não tem tempo, porque a rotina dela é muito corrida, a vida dela é muito intensa e ela não tem tempo, muito tempo, para se dedicar a isso. E aí você diz assim, no copy, em algum momento, você vai descobrir, inclusive, como em apenas 10 minutos por dia você consegue ter o resultado que pessoas tentam por horas e não conseguem. Curiosidade, como? Como isso acontece? Como isso é possível? 10 minutos eu tenho. É aí que a pessoa é fisgada pela curiosidade, continua com você e fica esperando a hora que você vai revelar isso. Ou seja, o que você fez? Um dos recursos de copy para estimular a curiosidade. Abriu o loop. O que é loop? Ciclo. O loop é um ciclo. Então você iniciou uma informação que vai terminar numa revelação. Então você abriu o loop na cabeça da pessoa e ela precisa do fechamento desse loop, dessa informação, desse ciclo. Esse é um dos recursos que você utiliza em copy para manter a pessoa focada no que você está dizendo. E isso nada mais é do que estímulo de curiosidade. Como? Por quê? Quem? Quando? Então, quanto mais o copy consegue provocar isso na pessoa, mais tempo ela vai ficar com você. Show. Agora que você começou a falar de loop, que é um dos mecanismos, né, de você manter a curiosidade da pessoa, se você quiser entrar mais nesse tema desses mecanismos, loop e outros que tem, como você usa. Beleza, vamos lá. Uma coisa legal é você ter algo... A gente chama isso de tease, né? E aí, aportuguesando, a gente fala de teasar, né? Provocar a pessoa. Como que você provoca uma pessoa? Falando assim, eu preciso falar com você de uma coisa importante. Eu não acredito que você fez isso. Acabou, mano. Tem pessoa que fica devastada. Se você não falar logo, ela perde o apetite. Tensão. Você provocou a pessoa. Num nível emocional muito forte. Dependendo da audiência que você trabalha, isso tem pesos bem diferentes, né? Quanto mais sensível é a pessoa sobre a sua própria imagem pessoal, mais medo ela tem de alguma coisa que vai ser dita a respeito dela. E eu posso ter provocado a pessoa de forma estranha até, a ponto de ela não ter condição de saber o que eu vou falar, e eu posso chegar e falar assim, a coisa importante que eu tinha para te dizer é que eu não acredito que você conseguiu fazer algo tão bom assim, com a pouca experiência que você tem. É incrível.
E pode ser o contrário também. Eu não acredito que com todo o treinamento que você teve, você foi capaz de fazer uma merda dessa. Então, isso é teasar. É usar algo estranho, curioso, provocativo, para manter a pessoa em você, ligado em você, focado. Por exemplo, se eu te falo isso, se eu falo assim para você, Gabriel, preciso falar uma coisa muito importante com você, porque eu não acredito que você fez o que você fez. Amanhã, 2 horas da tarde, a gente conversa. Mano, a cabeça da pessoa vira um ninho de minhoca. Tem até uma santa, Teresa d'Ávila, que dizia: a imaginação é uma louca solta na nossa cabeça. Porque, mano, o Gabriel pode pensar qualquer coisa, mas é isso que vai manter ele lembrando de mim até amanhã, 2 horas. Percebe? Isso é teasar, é provocar. Outra forma de você teasar é usar algo estranho. Tem um exemplo de copy que eu usei uma vez, eu gosto sempre de dar esse exemplo porque ele é simples de entender. O que a gente estava vendendo é do mercado financeiro e o que a gente estava vendendo era nada mais, nada menos que uma modalidade de operação chamada swing trade. O que é swing trade? Não é, apesar de estar no episódio 69, não é o que você está pensando. O swing trade é uma operação que dura alguns dias, uma operação no mercado financeiro que dura alguns dias. Você coloca o seu dinheiro numa ação, espera alguns dias e tira o seu dinheiro da ação na expectativa de ter ganho com isso. Só que existe um consenso internacional que você ganha mais no longo prazo do que no curto prazo. Então, eu poderia falar algo assim: você pode lucrar mais no curto prazo do que no longo prazo. E eu vou te mostrar como. É ok. Para quem já está no mercado financeiro, tem nada muito interessante aqui. Muito curioso, muito extravagante, provocativo. E aí nós criamos uma expressão. Eu vou te mostrar como lucrar na contramão do mercado com a metodologia Contrarian Trader. É novo, nunca ninguém ouviu falar disso. Lucrar na contramão do mercado parece algo meio como é que fala? Obscuro, né? Meio proibido, mas legal, né? Porque é um especialista que está falando que dá. E o nome Contrarian Trader, ele é estranho. E todo o copy foi construído em cima disso. Lucrar na contramão do mercado, fazendo o que a maioria não está fazendo e utilizando uma técnica que vai contra o senso comum, baseado na metodologia Contrarian Trader, que eu criei em 10 anos de operação no mercado financeiro. Se tornou mais interessante, mais curioso, estranho e provocativo. Isso chama a atenção da pessoa. Mais do que chama a atenção, ela fica esperando o desenrolar dessa história. É aí que você retém a pessoa. Então, teasar, provocar a pessoa é um outro mecanismo, além do loop, que você pode utilizar no seu copy para trabalhar o contexto da curiosidade. Uma última coisa que eu quero falar é assim: não existe uma regra para você transformar uma coisa comum em algo extraordinário por meio da curiosidade, do gatilho da curiosidade. Que nem eu acabei de dar o exemplo aqui, né? Você tem uma frase comum que, para quem está no mercado financeiro, não é tão interessante. E como transformar essa frase comum em algo extraordinário que provoque a curiosidade na pessoa. Não existe uma regra para fazer isso. O que você tem que fazer é exercitar a habilidade de falar de uma forma diferente algo comum, sem que a pessoa consiga tirar uma conclusão ou saber antecipadamente do que se trata. Eu acho que esse é o elemento chave da curiosidade. É a pessoa, mesmo que ela suponha algo, ela não tem certeza, e é por isso que ela depende de você para chegar na resposta. Eu vejo que a curiosidade, ela tem o poder de prender a pessoa numa cadeia que só você tem a chave. Essa é a arte da curiosidade. É você prender a pessoa numa cadeia de expectativa, numa cadeia, imagina uma cadeia mesmo, uma grade. E só você tem a chave dessa grade. Então a pessoa só vai sair dessa expectativa, dessa cadeia de tensão e expectativa, quando você quiser que ela saia. E aí você vai e abre a chave e revela o todo. Só que o que acontece?
O maior cuidado que você tem que tomar, e por isso que é importante você gastar tempo e energia pensando no que você está fazendo, às vezes lendo em voz alta, lendo para outra pessoa, pedindo para outra pessoa ler para você, para ver se essas conexões estão bem feitas. Por quê? Porque o maior perigo de você trabalhar com uma tensão de curiosidade muito alta é na hora que você revelar o que você tinha para revelar, você frustrar a expectativa da pessoa. É o que a gente chama de rojão molhado. É quando você, por causa do trailer do filme, você compra um ingresso no melhor cinema e na metade do filme você se arrepende de ter gasto aquele dinheiro, inclusive de pipoca e refrigerante, para assistir aquele filme no cinema, porque você sentiu saudade do trailer que é melhor que o filme. Isso é quando você frustra a expectativa da pessoa. Por isso que eu gosto de dizer, curiosidade é suficiente para fazer a pessoa parar e prestar atenção. Mas se você não desenvolver de forma coerente, a curiosidade inicial não é suficiente para manter a pessoa no seu copy. E se na hora que você revela, você frustra a pessoa, você tem o efeito inverso. Em vez de a pessoa te amar pela revelação que você fez, ela vai te odiar pelo tempo que ela perdeu com você. Então, muito cuidado para a sua estratégia de curiosidade não ser um rojão molhado e quando você revelar o que você queria revelar para a pessoa, ela ter saudade da headline. Então, cuidado, porque eu vejo muitas pessoas se preocupando em ter copies espetaculares, mas não se preocupam tanto em corresponder às expectativas geradas nas pessoas. Isso é assim, inaceitável no mercado de copy, porque vai dar merda em todos os aspectos, para sua carreira, para o seu resultado, para o especialista para quem você trabalha. Então, assim, antes de se preocupar em criar um copy espetacular, que as pessoas percebam quanto você é bom em copy, se preocupe em satisfazer as tensões geradas nas pessoas que são impactadas pelo seu copy. Primeiro, ninguém escreve copy para si mesmo. Segundo, ninguém escreve copy para provar o quanto é bom de copy. Qual é, de fato, o terceiro ponto e mais importante? Nunca escreva copy para se aparecer ou para se mostrar. Para se aparecer nem existe, né? Eu pesquisei essa expressão, não existe para se aparecer. Nunca escreva copy para se mostrar. Eu vejo muita gente escrevendo copy para lacrar. O lacrador do copy. Como fez uma promessa extraordinária, uma headline incrível. Olha, a pessoa que trabalha com copy, que se sente na obrigação de lacrar todo dia, é como um comediante chato que acha que até na festa de família ele é obrigado a ser engraçado. E esquece de apenas dar atenção para as pessoas. O comediante que se sente na obrigação de ser chato, de ser engraçado o tempo inteiro, ele acaba sendo chato. A mesma coisa um copy que quer chamar atenção para ele e se aparecer com o que faz e mostrar o quanto é bom no que escreve. Você ainda está escrevendo só para você mesmo e está esquecendo a pessoa que vai receber o seu copy. Isso é fatal. Show. Acho que é válido dizer também que tomar cuidado com anúncio, né? Porque headline, querendo ou não, você faz umas 2, 3 ali, testa em páginas diferentes, mas anúncio você faz uma enxurrada e vai testando, tem que tomar cuidado para ter a unidade toda, né? Exato. Chegar no copy e dar... Tudo que eu tô falando aqui sobre curiosidade não é limitado a um script de vídeo, a uma carta de vendas, uma página de vendas. Não, curiosidade está em tudo no copy, está no assunto que vai levar a pessoa a abrir o e-mail, está no anúncio que vai levar a pessoa a clicar no botão, está na página de captura que vai levar a pessoa a se inscrever para participar. E está no copy que vai levar a pessoa a apertar o botão para comprar. Então, e está na vida, que vai levar a pessoa a prestar atenção na sua conversa na mesa do bar. Quanto mais sensível você for para isso, melhor você vai conseguir aplicar isso nos seus projetos de copy. Show. Então, como é que, para encerrar, como você sabe o momento de você fechar um loop? Em vez de você ficar gerando curiosidade, levando mais para frente, quando você fecha? Você fecha um, inicia outro? Você inicia um no começo, entrega só na oferta? Como é que você vai levar? É outra coisa para a qual não existe regra. Você tem que ser sensível para perceber a hora que você está sendo chato. Por exemplo, vou voltar no exemplo que eu dei do Gabriel. Eu preciso falar uma coisa muito importante com você.
porque eu não acredito que você fez o que você fez. Amanhã, 2h a gente conversa. Aí chega amanhã, o cara já tá todo mexido emocionalmente, aí eu falo assim, quer saber? Eu continuo querendo falar com você, mas vamos mudar para a semana que vem? O que o Gabriel vai falar? Ah, vai tomar no... Aí já não importa mais. Sabe o que você vai fazer? Dane-se. Vou viver minha vida. Vou ser escravo de você? Então você tem que ter sensibilidade para saber a hora que está ficando pesado, chato, enfadonho, cansativo. Os loops que você está abrindo e como você... Por isso que eu falei da importância de você ler em voz alta o que você escreveu, pedir para outra pessoa ler, ouvir o que você fez, para ir percebendo se isso está cansativo, está pesado, está demorando demais, está distraindo. Porque eu gosto muito de falar isso, as prioridades das pessoas mudam em questão de minutos. Por exemplo, você está ali focado no copy, mas aí pula uma mensagem no WhatsApp da sua mãe. Acabou. A tendência dela se tornar prioridade é maior. É fazer tudo isso que eu estou falando, mas com uma sensibilidade suficiente para saber a hora de parar. Então, por exemplo, fala de loop, aí a pessoa abre 1000 loop no copy. Ah, peraí que eu já te conto. Daqui a pouco eu vou te revelar. Mano, quando você falar a 10ª vez isso, a pessoa vai mandar você pro espaço. Vai usar o xizinho. Fechar a página. Entendeu? Então, você tem que ter essa sensibilidade. E como que você adquire essa sensibilidade? Muitas vezes é lendo como isso foi aplicado em outros projetos de copy. É por isso que na comunidade Copy Sniper e no curso Copy Sniper a gente colocou também o site file, com os copies que a gente já escreveu, onde a gente trabalhou essa questão da curiosidade do começo ao fim, de forma suave e leve, e fez o projeto vender muito. Agora, adianta eu pegar o copy aqui e te mostrar? Não. Você precisa encontrar, identificar, porque lá no curso da comunidade Copy Sniper a gente está demonstrando como usar, está dando o exemplo, está dando o projeto onde a gente aplicou aquilo e deu certo, e está mostrando para você como fazer no seu próprio projeto. Então, muitas coisas em copy eu não esgoto apenas falando. Não tem como eu te convencer na fala do que você tem que fazer. Muitas vezes você tem que ver o projeto feito para identificar onde está o que eu estou falando. Para você conseguir reproduzir dentro do seu mercado, para o seu especialista, para o seu próprio negócio. Então, existe um limite aqui no episódio do podcast, que é o limite que eu estou limitado por apenas falar. Eu não tenho como demonstrar o que eu estou falando. É por isso que você pode, talvez, fazer sentido para você dar o próximo passo, que é acessar a comunidade Copy Sniper. Se você está no YouTube, tem o link aqui embaixo para você saber o que mais você vai ter acesso. E aí você vai ter acesso a mais de 200 copies que eu já escrevi, e a maioria deles eu uso curiosidade. E aí você vai ler meia dúzia deles e falar, nossa, olha como ele trabalhou curiosidade aqui, olha como ele trabalhou curiosidade aqui. E aí você pega, destaca esse trecho e se inspira para fazer o seu próprio. Agora, você quer ter acesso a isso? Faz sentido você ter acesso a esses exemplos, a esses modelos? Aí você tem que dar o próximo passo. Se você está só ouvindo esse podcast em alguma plataforma de áudio de podcast, aí você pode procurar no link da bio do meu Instagram, você pode procurar no canal Copy Daily, você pode procurar na descrição desse episódio no YouTube. Mas isso também depende da sua atitude. Você quer ou não? Se você quer, eu posso te ajudar. Se você não quer, tá aqui o conteúdo gratuito. E aí você tem que exercitar para chegar sozinho onde eu quero que você chegue, onde eu estou dizendo que você pode chegar. Mas aí você vai gastar talvez mais tempo e energia e vai demorar mais para ter o resultado. Muito bom. Então, com isso, acho que a gente encerra esse episódio de hoje. Sim. E como tudo, né? Não se esgota, né? Apenas começa, né? Eu espero que esse episódio tenha estimulado a sua curiosidade de saber o que mais a curiosidade pode fazer por você. E isso é trabalhar com prazer, como começou esse episódio, que é trabalhar com curiosidade que estimula a busca por prazer, por satisfação. Quanto melhor você souber fazer isso, mais conectada com o seu copy as pessoas vão estar. Então é isso. Se você está no YouTube, tem o link na descrição. Eu fiz aqui uma fala sobre a comunidade Copy Sniper, porque eu senti que era a hora de falar. Se você está ouvindo também apenas o podcast, você pode compartilhar com outras pessoas, mas você que está no YouTube pode deixar seu comentário, compartilhar, dar o like. É muito importante que você se inscreva no canal e ative as notificações. Faz isso para ajudar
para esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. E você que está ouvindo pode compartilhar com outras pessoas também para propagar esse conhecimento. Um grande abraço, é isso. É isso, onde você tiver tem playlists e listas de reproduções para os outros episódios, faz tudo isso. Um grande abraço e até mais.